Em abril de 2015, a TV Senado realizou sua última entrevista para o programa Histórias Contadas. O entrevistado na ocasião foi o ex-senador e ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Catarinense de Blumenau, Luiz Henrique dedicou 44 anos à vida pública, ocupando vários cargos no Executivo e Legislativo. Ao todo, foram gravadas 3 entrevistas entre os anos de 2013 e 2015, nas quais Luiz Henrique narra sua trajetória, sua participação nos momentos decisivos da história recente do país e comenta os impasses políticos atuais. Essas medidas não exigirão do povo mais um grande sacrifício, sem resultados. Pouco depois da nossa conversa, Luiz Henrique faleceu em decorrência de um infarto, no dia 10 de maio de 2015. A TV Senado apresenta agora as histórias contadas por esse importante político brasileiro. A maior crise que nós vivemos aqui é uma crise de confiança. O povo não está confiando mais nas instituições. A credibilidade dos partidos políticos vem desabando dia a dia. Por que há uma resistência ao pacote de ajuste fiscal? Porque também no parlamento perpassa essa crise de confiança. O povo brasileiro está cansado de pagar impostos para alimentar um governo que não responde mais às expectativas da nossa gente. Ora, se em um momento de crise houve um preço a ser pago para os trabalhadores, por que agora o empresariado não pode ter também a sua contribuição para com a crise que o país atravessa? Essas medidas que todos sabiam que teriam que ser adotadas, essas medidas, a presidente disse na campanha que as não tomaria. Né? E ao tomá-las, ao tê-las que tomar, isso dificulta também a compreensão e o apoio do povo brasileiro. Olha, eu defendo uma velha tese, de que o povo elege, o povo tira, tá? E para isso tem eleições, e para isso tem um período. Não é simplesmente porque a pesquisa diz que a maioria da população quer que efetivamente você vai ter um impeachment. Então, eu da minha parte, do ponto de vista dessa forma, eu não tenho aceitação. Antes de pensar em impeachment, nós temos que pensar na nossa responsabilidade, na nossa obrigação de fazer as reformas e fazê-las rápidas. Nós cumprimos o papel constitucional de decidir o recebimento da denúncia. Agora, eu vejo uma bruma na frente, um nevoeiro, eu não sei se dissipa. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República.
Eu imaginava que após a última manifestação, o Congresso rapidamente tomasse uma decisão, Senado e Câmara, e acabar com esse financiamento privado, sujeitá-lo a doações de pessoas físicas até 3, 5 salários e proibir doação de empresas. Se nós não fizermos essas mudanças, se nós não acabarmos com o marketismo das campanhas, que faz com que o candidato diga na televisão aquilo que não pensa, mas aquilo que o marqueteiro mandou ele dizer. Olá, eu sou o candidato. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Jovens sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Belas imagens de uma cidade antes do refrão. Candidato, número do candidato. Se nós não acabarmos com esses comerciais milionários que transformam candidatos em produtos de prateleira, de supermercado, né? Que os equiparam a shampoo, a detergente, a sabonete e assim por diante. Se nós não fizermos essas mudanças, você pode crer, a passeata que hoje se virou basicamente contra o governo, contra partidos políticos, vai se virar contra o Congresso. Vou voltar ao termo inicial da minha palestra, a credibilidade popular. Em Blumenau, as imagens que eu tenho era da nuvem de periquitos que verdejava a copa das árvores, o trem que passava apitando, o rio que a gente namorava de longe, a gente morava mais ou menos perto, né? A balsa que a gente atravessava no domingo para ir ao cinema. De São José e Florianópolis, o litoral, né? Os banhos de mar, a vida solta na praia, nós morávamos muito próximos da praia, e a vida toda da infância e juventude foi mesclada por dedicação a duas coisas que muitos pais achavam incompatíveis, né? A escola e o esporte. Eu pratiquei sempre esporte, né? Joguei futebol, terminei os meus anos de atleta como jogador de futebol de salão, integrei a seleção da capital, a seleção catarinense universitária e nunca deixei de ter aplicação nos estudos em função da dedicação aos esportes. E hoje eu lamento que a infância e a juventude pratica muito pouco esporte. Eu queria ser geólogo. Era um sonho assim patriótico de ajudar a Petrobras a buscar petróleo. Mas só havia o curso de geologia ou em Porto Alegre ou em São Paulo. E o que meu pai ganhava como jornalista não permitia que a gente estudasse fora. Aí acabei optando por direito. Cheguei em Joinville em 1966. Eu tinha ido um ano antes e me apaixonei por Joinville. Me estabeleci como advogado e para me manter, consegui um emprego de professor de português e história. Lecionava das 7 às 9 da manhã,
das 7 às 11 da noite, e durante o dia fui começando a advogar, tive sucesso profissional, a ponto de, 4 anos depois, ser chamado a disputar uma cadeira de deputado estadual. 6 anos depois de estar em Joinville, eu era já cogitado para prefeito, né? Fui eleito logo em seguida prefeito, deputado federal mais 4 vezes, prefeito mais 2 vezes, governador 2 vezes, senador. A primeira personalidade que me trouxe para a política foi o ex-governador Pedro Ivo, que foi prefeito de Joinville antes de mim. Depois, Ulisses e Tancredo. Pedro Ivo era coronel reformado do Exército e um homem de grande personalidade, foi o líder da oposição ao regime de 64 em Santa Catarina. Tancredo pela capacidade de aglutinação da política dos bastidores. E Ulisses como rompedor na rua, como homem do discurso inflamado que nos levou às diretas, nos levou à Constituinte, nos levou à construção dessa democracia estável que nós temos hoje no país. Meu engajamento político se deu na universidade, né? Naquele movimento da legalidade, comandado por Leonel Brizola. Eu era estudante de Direito, né? E evidentemente que tinha até a obrigação de reagir contra qualquer ameaça à legalidade democrática. E depois, em 64, quando houve a ruptura, eu fui um dos líderes estudantis que se opôs a isso. Isso me valeu uma prisão sem processo, fiquei preso bastante tempo, sem denúncia formal, né? Que eu não tinha engajamento nenhum com nenhum partido. Eu vim a ter engajamento posteriormente quando foi fundado o MDB e foi fundada a Arena. E ao chegar em Brasília, né, eu já vinha com a convicção de que a estratégia do Grupo Autêntico, do MDB, era a estratégia correta. De que o MDB devia ter uma voz forte pela completa normalização democrática do país. Naquela época, o governo autoritário não permitia, a nível federal, maior espaço para a oposição. Nós não podíamos emendar o orçamento, né? As propostas que a gente fazia não eram acatadas, mas essa luta, ela marcou toda a nossa geração. Eu acompanhei a tensão daquela madrugada, quando o presidente Tancredo ficou impossibilitado de assumir, né? Toda a sua agonia, né? E posteriormente quando houve a vacância do cargo. Havia uma vontade do sistema político, e não era só do MDB, haviam pessoas que entendiam que Ulisses devia assumir por sua personalidade forte, por sua história, por contar com o partido que era majoritário, mas ele não aceitou. Ele disse, olha, nós temos que seguir a Constituição. E a Constituição diz que quem assume é o presidente José Sarney. Eu acredito até
que se Ulisses decidisse assumir, ele contaria até com o apoio do presidente Sarney. Mas ele não quis romper a legalidade. Ele lembra até de uma frase dele: nós lutamos a vida toda pela legalidade. Enfrentamos cães raivosos e tropas a cavalo. Não é agora que nós vamos violar a norma pela qual nos batemos a vida toda. Havia um governo assumido pelo presidente Sarney, que tinha sido durante décadas apoiador do regime autoritário, tá? E havia uma constituinte que tinha vozes muito fortes que queriam solapar os direitos do próprio presidente. Começou logo, tá, comandado pelo líder Mário Covas, o processo de reduzir-lhe o mandato. Quando o presidente assumiu, o mandato era de 6 anos. E o mandato do presidente foi reduzido para 4 anos. O que eu lamento é que realmente, como de certo modo nós tivemos a oportunidade de prever, é que todo o debate feito sobre a Constituição tenha se limitado a período de mandato e a sistema de governo. Houve momentos de tensão muitos e grandes. Você veja o que aconteceu comigo. Eu era líder do MDB, né? A bancada entendeu que eu continuava líder licenciado e fui para o ministério. Imagina em que clima de tensão que eu fui entregar a carta de demissão ao presidente Sarney. Nós não tínhamos razão funcional para sair, mas tínhamos uma razão política. O conjunto de deputados e senadores se sentiu atingido por aquele discurso do presidente Sarney. Portanto, o meu mandato é de 6 anos. A indefinição que se procurou criar e que vem se arrastando não deve e não pode perdurar. Que hoje a gente considera que tinha muitas observações corretas e adequadas sobre o rumo que estava tomando a Constituinte. Líderes de quase todos os partidos debateram o projeto em mesa redonda, promovida pelo primeiro secretário da Constituinte, deputado Marcelo Cordeiro. O projeto tem pontos divergentes e já chegou a ser chamado de monstrengo, com o que não concordam os constituintes. Eram tantos os direitos estabelecidos, tantos os interesses corporativos atendidos, que o país acabaria ingovernável. Passados esses tempos, nós temos que fazer a seguinte reflexão. Primeiro, a reflexão positiva de que essa carta não foi feita a partir de nenhum anteprojeto produzido por nenhum sábio, mas ela foi elaborada a partir de proposições esparsas, sintetizadas nas comissões temáticas de organização dos poderes, saúde, educação, ciência, tecnologia, etc. Depois, sistematizadas pela comissão que fez a coordenação geral do texto e depois aprovado o texto proposto pela comissão de sistematização, artigo por artigo, no plenário. Então, essa é a grande virtude da Constituição brasileira. Ela tem um nascedouro de baixo para cima e com um jaez muito popular. E você está participando da elaboração da futura Constituição? Qual foi a emenda que o senhor assinou agora? Reforma agrária, direito da mulher, o que vier.
Por que a senhora vai assinar essa emenda aí? Para a gente escolher o presidente, né? Cada pessoa pode assinar até 3 emendas colocando nome, endereço e número do título de eleitor. Havia, assim, um ufanismo da participação popular. Como o Brasil ficou fechado a essa participação durante mais de 20 anos, 25 anos, e como o princípio da física, cada ação corresponde a uma reação igual ou contrária, a reação foi aquela. E nós acabamos com coisas, né, que eram da maior legitimidade, mas a origem era do regime autoritário, então vamos eliminar. Acabamos com a fidelidade partidária, por exemplo. Pela primeira vez, uma Constituição brasileira tem um capítulo de ciência e tecnologia. A Carta protege as empresas de tecnologia de ponta, preservando o mercado. Para o constituinte Luiz Henrique, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, esta política permite a capacitação tecnológica do país. Muito se combate essa capacitação, essa autonomia, dizendo que se o Brasil não comprar tecnologia, o país se atrasará. Acontece que tecnologia não é produto, é inteligência. E nós só poderemos fazer um processo racional de transferência de tecnologia vinda do exterior se nós tivermos uma massa crítica de cientistas. Eu era ministro na época e trabalhei mais centrado na elaboração daquele documento que representou o capítulo sobre ciência e tecnologia. Mas, embora não na Câmara, eu participava todas as noites das reuniões jantares que o presidente Ulisses Guimarães fazia com as lideranças. Então, eu participei de todas as articulações. E, ao final, deixando o Ministério, eu integrei aquele grupo restrito da comissão que elaborou a redação final da Carta Máquina. Eu estava mapeado para ser o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Eu era o presidente nacional do PMDB, tá? Eu integrava o conselho político do presidente Fernando Henrique Cardoso e o PFL e o PSDB assumiram um compromisso de que no mandato seguinte o PMDB ocuparia a presidência e o candidato natural era eu. E eu decidi mudar o rumo da minha vida. Eu decidi não ser candidato à presidência do partido, decidi não ser candidato a presidente da Câmara, decidi voltar a disputar uma eleição muito difícil de prefeito de Joinville. Isso reordenou a minha carreira política. Eu acabei me reelegendo prefeito e criando condições para me eleger governador do estado. Em 2 gestões, nós mudamos a história daquele município, criando uma estrutura de mobilidade urbana. Os primeiros programas populares de loteamentos habitacionais que geraram milhares de novas moradias. As primeiras creches do Brasil, os primeiros ambulatórios médicos de periferia e a criação de uma atenção primária na saúde, isso tudo é um conjunto das transformações que nós operamos em Joinville. Joinville não tinha uma cadeia hoteleira de primeiro nível, aí vieram hotéis de bandeira estrangeira, né? Joinville era uma cidade que dormia às 8 horas da noite, hoje tem uma via gastronômica que é uma Nova Madrid, que lá ninguém dorme a noite toda.
nós trouxemos um outro ícone, que foi a escola do teatro Bolshoi, né, que trouxe para Joinville a melhor escola mundial de formação de bailarinos de dança clássica, que é a única fora da Rússia. Tá? Uma escola que já tem 14 anos, vai fazer 15 anos ano que vem, e que já formou bailarinos que estão espalhados aí pelas melhores companhias de dança do mundo. Quando o presidente Lula foi eleito, no primeiro turno eu apoiei a candidatura do ex-governador Serra. A vice do Serra era nossa companheira Rita Camata. Então o MDB tinha aliança com o PSDB naquela ocasião. Eu disputava a eleição contra o governador Espiridião Amin, que até então não tinha perdido nenhuma eleição, que era considerado imbatível. Quando chegou no segundo turno, o Serra fez uma apreciação de ordem pragmática. O Amin vai dar um banho, então eu vou me aliar a ele. Né? Pragmático, no seu interesse se eleger. Aí no segundo turno a reação do MDB foi a seguinte: não precisou nem discutir, agora é Lula. Então eu fui eleito com o ex-presidente Lula, ele presidente e o governador. Aí propus ao PT integrar o meu governo. O PT não quis. Por quê? Porque eu fui para o segundo turno com 30% dos votos e o PT chegou com 27%. Então o PT tinha legitimamente um projeto de conquistar o governo na minha sucessão. Eu tinha minoria na Assembleia e eu precisava ter maioria para aprovar os meus projetos, até porque eu tinha uma proposta ousada, que era da descentralização, e como o PT rejeitou, eu fui buscar o PFL para me apoiar na Assembleia. E o PFL me deu um apoio exemplar. Veio a eleição seguinte, se eu fosse apoiar a candidatura presidencial da presidente Dilma, eu apanharia dos MDBistas. E aí a solução natural, não obstante o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, fosse o meu amigo, meu irmão, Michel Temer, o MDB de Santa Catarina não teve outra alternativa, senão o de apoiar a candidatura de José Serra. O que eu mais me orgulho na política é de ter implantado em Joinville e em Santa Catarina a descentralização administrativa. Quanto mais perto tiver o governante do governado, mais democrática, mais transparente e mais eficaz é a gestão. Em primeiro lugar, nós fizemos um governo completamente heterodoxo, completamente diferente de como se governa o país. O Brasil é governado de Brasília e nós revogamos Santa Catarina ser governada de Florianópolis. Nós dividimos o estado em 36 territórios de desenvolvimento, criamos em cada uma delas 36 agências de desenvolvimento com status de secretário para poder requisitar as melhores figuras da política do estado e criamos aí 36 conselhos de desenvolvimento que estabeleciam as metas, as diretrizes para as agências
de desenvolvimento, estruturas enxutas, uma média de não mais que 15 pessoas por secretaria. O resultado disso foi que, em 8 anos, a economia de Santa Catarina, o PIB de Santa Catarina, dobrou de tamanho. Né? Era como se tivesse construído um estado em 8 anos. Santa Catarina, com 1% do território, é o 5º produtor de alimentos do país. É o maior produtor de frango. É o 2º produtor de carne suína. Por outro lado, Santa Catarina hoje tem um complexo de inteligência muito importante. Eu vou dar apenas um exemplo de um produto da nossa rede de pesquisa científica e tecnológica, a urna eletrônica do Brasil. A urna eletrônica foi toda desenvolvida, tá, pelos nossos centros de excelência no nosso estado. Eu ganhei a eleição com 3,5 milhões de eleitores por 20 mil votos. E não houve contestação nenhuma. Tem prefeitos lá que ganharam por 1 voto, outros por 2. Nunca houve contestação, tá? Porque ela é perfeita. Quando eu assumi o Senado, havia se consolidado a aliança do MDB com o PT. E eu sou homem disciplinado, sou homem de partido. Eu entendo que enquanto o PMDB tiver essa aliança, a minha posição é de acompanhar o partido. E contra todas as opiniões, eu conduzi a aprovação do Código Florestal, ouvindo o governo. Havia a expectativa de que eu me aliançaria com uma das partes em litígio contra o governo. E eu não fiz isso. Eu ouvi o governo, os ecologistas, os agropecuaristas, a Câmara dos Deputados, e isso fez com que a própria presidente manifestasse várias vezes um grande apreço pela minha atuação. Faço um apelo, nos deem um crédito de confiança. Votem essa matéria hoje, tal qual veio da Câmara, com apenas algumas modificações de técnica legislativa que fizemos para garantir o alinhamento da matéria às normas constitucionais. Senhor presidente, PSD vota sim, ressaltando o trabalho dos relatores Jorge Viana, Luiz Henrique e demais senadores que lutaram por esse dia histórico. Parabéns aos 2 relatores que agiram de forma extraordinária, buscaram o consenso para termos no Brasil um desenvolvimento com sustentabilidade. Não havendo mais nada a tratar, eu quero congratular-me com os relatores, o senador Jorge Viana, o nosso Luiz Henrique e todos aqueles que trabalharam para a construção dessa difícil tarefa que foi a votação de uma matéria tão complexa quanto esta. Muito bem. O que eu queria assinalar é o seguinte: 2 coisas estão no banco dos réus, no Supremo Tribunal Federal. Tá? Primeiro, o absurdo centralismo brasileiro que concentra 2/3 dos recursos arrecadados de impostos no governo federal. Um governo com trilhões e trilhões de orçamentos, tá? Em que um funcionário que ganha 10, 12 mil, 8 mil reais pode determinar o envio de um recurso
por uma região ou por uma obra de bilhões e bilhões, e que criou uma máquina mastodôntica que não tem controle social, que não autoestabeleceu a mesma disciplina fiscal que estabeleceu para os estados e municípios. O que é que modela os países que estão à nossa frente? Modela uma estrutura absolutamente descentralizada de distribuição dos recursos arrecadados junto ao povo e distribuição das funções gerenciais do Estado. E o triste, sabe o que é? É que não tem um candidato a presidente da República defendendo isso. Todos querem ter o poder, mas é ilusório. Eu descentralizei. Muita gente prognosticou que eu perderia poder. Pelo contrário, né? Eu me tornei um governador muito mais forte, a ponto de vista de ter eleito meu sucessor no primeiro turno, ter eleito 2 senadores do MDB. Essa é a primeira coisa que está no banco dos réus, o centralismo do Brasil. Se colocar Jesus Cristo ou Superman de presidente, mantida essa concentração, vão haver fatos de corrupção. Porque você vê o seguinte, denúncias de corrupção, eu desde pequeno escuto, desde o governo de Getúlio Vargas. A crise do PT, ela é uma crise que se espraia sobre todos os partidos. Porque a prática do PT no governo contradisse toda a sua luta histórica. Foi o que aconteceu com o MDB. A CPI dos anões, né, jogou por terra toda a credibilidade que o MDB havia adquirido, o MDB velho de guerra, a luta nacionalista, a luta pela honestidade, pelo limpo exercício do poder. As investigações sobre o esquema de corrupção no orçamento começaram com as denúncias do economista José Carlos Alves dos Santos. Em sua casa foram encontrados $1.300.000. José Carlos confessou que esse dinheiro vinha de propinas recebidas quando era o assessor-chefe da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Então, esse centralismo brasileiro é uma matriz da corrupção. A outra matriz da corrupção é o financiamento privado das eleições. Na última eleição presidencial, 95% dos recursos vieram de empresas privadas. Quem é que põe 300 milhões de reais numa campanha benemeritamente? Quem põe 300 milhões de reais na campanha vai querer buscar de volta depois. Eu ouvi referências de que uma campanha presidencial custaria só a televisão, produzir os programas de televisão, fazer aqueles processos magníficos de computação gráfica, efeitos especiais Spielbergianos, diz que custaria 300 milhões de reais. A sorte dos cinegrafistas, que ganham aqui, como diz o professor Raimundo, na TV Senado, e numa campanha vão ganhar isso. Por quê? É a lei da oferta e da procura. Eu não sei porquê, não sei como, qual é a causa que não fizemos há 30 anos uma reforma política. E é interessante que nós, políticos, somos as vítimas maiores desse sistema. Exemplo, eleição a cada 2 anos. Primeiro, o deputado tem que arranjar dinheiro para se eleger. Depois, 2 anos depois, ele tem que arranjar dinheiro para eleger os prefeitos, senão ele não se reelege. E ninguém quer colocar eleições
a cada 6 anos, com mandato de 6 anos para todo mundo. Eu não entendo por quê. Tá? Segundo lugar, a eleição de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, está cada vez mais cara, porque não tem mais militante gratuito. Tem o custo da televisão e tudo mais. E a nossa democracia vive um de seus momentos de maior fragilidade, de maior descrença. Há um momento dramático. Há um rio subterrâneo de esgotamento, de indignação que nós não estamos percebendo. Ele aflorou na terra ano passado, nos movimentos que ocuparam as ruas desse país, e esse Congresso não o escutou. Colocou uma venda nos olhos e não os viu. Vamos sair dessa fase com a construção de uma democracia mais limpa, mais translúcida, mais visível e em que o homem público seja respeitado e que as instituições sejam acatadas e respeitadas, e se fizer a reforma política, que é a matriz das reformas.